E aí, galera, estamos aqui com mais um episódio aqui do ArcTalks Podcast. Hoje, na imersão Power Digital, estamos aqui com uma figura muito importante desse evento aqui, Leandro Zucchi, acabou de descer do palco, acabou de descer de sua palestra ali. Eu não tive a oportunidade de assistir, porque eu estava aqui no podcast, mas nós acabamos de gravar, a Arc Assessoria acabou de gravar e com certeza eu vou assistir depois, Leandro. Tô aqui ainda bebendo uma aguinha aqui para descansar a garganta. Falou demais? Falei bastante. Leandro, um prazer enorme recebê-lo. Tá? Obrigado. A gente está vivendo aí uma era de tecnologia, né? Para todo lado, inteligências artificiais, e que bom que a gente vai poder ter esse papo aqui. Sim, exatamente. Leandro, antes da gente começar, antes da gente falar da sua participação aqui no Power Digital, conta um pouquinho sobre você, cara. Só para a gente conhecer um pouquinho mais do Leandro. Legal. Cara, eu sou de São Paulo, mas vim para o interior de Mato Grosso há muitos anos atrás, nos anos 80, né? E no início ainda do que seria o Nortão, era só mato, né? E não sei como, eu acabei indo para o lado de tecnologia em Lucas do Rio Verde, onde é uma cidade totalmente agrícola. E uma baita de uma cidade, né, exatamente. Hoje. E comecei aos 14 anos, cara, trabalhar na área de tecnologia, aprender, estudar, e nunca fiz outra coisa na vida. Então, esse ano eu completei 30 anos de experiência na área de tecnologia. Caraca. E já passei por todas as fases aí que a gente pode imaginar na área de tecnologia. Quando eu comecei, inclusive, não existia internet no Brasil ainda. Eu aprendi a programar com livros. E aí, depois, ali em 97, 96, que veio a internet para o Brasil. Então, eu comecei antes da existência da internet, dos celulares, né? Então, eu passei por muitas fases aí dentro do mercado de tecnologia. Trabalhei, é claro, no início da carreira como funcionário e etc. E aprendi bastante com grandes empresas. Trabalhei com multinacionais, com empresas públicas também, etc. E depois, já com um pouquinho mais de experiência, comecei a empreender. E essa questão de tecnologia para resolver o problema das pessoas, resolver o problema das empresas, isso é algo muito satisfatório. Durante 15 anos eu trabalhei para governo, né? E embora muita coisa legal seja construída, existem vários casos que você trabalha às vezes 1 ano, 2 anos numa solução que depois muda o prefeito, muda o governador e eles engavetam e aquilo nunca vai resolver o problema de ninguém. Caraca. É como se você fosse um artista, passou 1 ano fazendo uma obra de arte e aí depois alguém pega e guarda ela num salão escuro que nunca ninguém vai ver, né? Então, isso é frustrante, ali, independente se você for remunerado por isso é frustrante. E esse foi uma das motivações para eu empreender. Eu falei, vou construir algo que vai resolver o problema de pessoas e essas pessoas vão usar isso que eu estou fazendo. Eu quero ser útil, né? O foco é ser útil e não só correr atrás de dinheiro. Cara, eu penso demais isso. Exato. E aí o interessante é que quando você pensa dessa forma, o dinheiro vem, né? Exato. De forma indireta. E você é feliz trabalhando. Você é feliz porque você está fazendo algo por propósito. Cara, exatamente. Antes de falar de dinheiro, eu estou me divertindo, eu estou interessado, eu estou entusiasmado e depois as coisas acontecem. Exato, cara. E quando a gente está nesse modus operandi dessa forma, dessa mentalidade, acontece algumas coisas que a maioria das pessoas, quando ouvem, acham até que é balela, que é você acordar segunda-feira cedo, empolgado porque hoje é segunda-feira. E aí eu tenho que ir para a empresa e tenho isso para fazer, e tenho aquilo para fazer, etc. Você acorda ansioso. A maioria das pessoas acorda depressiva na segunda-feira, porque começou a semana e tem que voltar para aquele trabalho que eu odeio. Então, quando você junta tudo isso, você acaba dando certo, né? E eu morei nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em São Francisco, por um período, agora 2020, 2019, 2020. E lá eu tive meu primeiro contato com inteligência artificial. Eu já estudava algumas coisas aqui no Brasil, mas lá que eu me aprofundei, fiz curso dentro da NVIDIA, diretamente lá dentro da IBM. E quando eu voltei para o Brasil ali em 2020, que eu fiz a minha primeira solução de inteligência artificial, né? E então hoje a inteligência artificial em 2024 ela está na moda.
todo mundo falando sobre isso. Mas os primeiros conceitos científicos da ciência da computação, da inteligência artificial, datam dos anos 40, 50. Eu já ouvi falar isso aí, né? cara. E aí o grande impeditivo disso evoluir foi sempre hardware. Né? Não tínhamos hardware suficiente, Potência, processadores suficientes para implementar e fazer aquela teoria se tornar realidade. Hoje a gente alcançou esse poder. Né? Então, por isso que hoje explodiu e está tão revolucionário. E eu entendo, pelo tanto que eu já trabalho na área, pelo tanto que eu trabalhei, pelo tanto que eu estudo e estudei, eu tenho uma concepção para mim muito simples, que essa revolução da inteligência artificial é uma nova revolução da sociedade, assim como foi a industrial, assim como foi a digital. E não somente eu acredito isso, mas eu vi grandes especialistas afirmando isso, que essa revolução ela vai ser mais impactante que a revolução industrial. Muito mais. Que a adoção em massa das inteligências artificiais que falam e se comunicam como humano e pensam como humano, que são o ChatGPT, essa é uma forma de inteligência artificial mais moderna, mais nova, isso vai ter um impacto superior à invenção da prensa, que permitiu fazer livros e compartilhar conhecimento através de livros, isso lá na Idade Média. Né? Vai ser superior a isso. E o que eu falava na palestra agora, muita gente vê alguma coisa ou outra na internet ou até na TV sobre esse assunto e acha que não faz parte da minha vida. Continuo na minha empresa fazendo as coisinhas do jeito que eu sempre fiz. E uma coisa que eu mostrei agora foi justamente isso. Soluções que estão disponíveis, simples de serem utilizadas, fáceis, baratas, que simplesmente revolucionam a sua empresa. O pequeno, médio empresário, principalmente, que geralmente tem uma limitação financeira maior, não tem equipes preparadas com especialistas em gestão, em marketing, em planejamento jurídico, contábil, na parte de fazer publicidade, na parte de acompanhar indicadores, fazer planejamento adequado dessa empresa, de como que ela vai rodar, fazer análise de concorrentes, análise de mercado, análise de público-alvo. Essas pequenas e médias empresas nem sabem, às vezes, o que é isso. O cara só está lá tentando apagar o fogo do dia, né? É um bombeiro, né? E o empresário, ele é tudo, né, na empresa, né? Não existe setor disso, setor daquilo. Exato. O empresário, ele faz tudo. E esse pequeno e médio empresário, ele não tem o conhecimento dessas questões, né? De como fazer uma análise SWOT para identificar quais são os pontos fracos, os pontos fortes, né? Quais são as oportunidades e quais são as ameaças que ele está sofrendo hoje no mercado. E ir atrás de pesquisar o que o concorrente dele está fazendo. O pequeno e o médio não faz isso, às vezes nem sabe, né? E é por isso que a maioria das nossas empresas hoje, que são abertas, fecham rapidamente em questão de 1 a 2 anos. Porque esse empreendedor ele não tem preparo de gestão. Às vezes, ele até é bom em fazer o produto ou prestar o serviço que ele está se propondo a vender. Mas o resto que é o que importa. Né? Eu sempre brinco que a grande dificuldade de ser empresário é ser empresário. Porque às vezes a habilidade para fazer o serviço ou o produto você tem. É você sair do operacional e ir para o estratégico. Exatamente. E o estratégico depende de muito estudo e preparação e principalmente experiência. Quando eu insiro a inteligência artificial nesse ciclo, a inteligência artificial ela se torna um consultor especialista nessas áreas do lado do pequeno e médio empresário, a um custo extremamente acessível. Se você for contratar um especialista, uma empresa especializada em gestão e planejamento estratégico, por exemplo, você vai pagar 50 mil reais, 60 mil reais. Para você ter um assistente de IA que faça isso para você, você gasta 100, 200 reais por mês. Então, é isso que eu acho que é importante hoje, os pequenos e médios empresários, até os grandes também, começarem a fazer essas reflexões, porque nós estamos fazendo uma analogia. Você lembra quando surgiu o WhatsApp? Lembro. E aí começou as pessoas a usar, começou muita gente a usar, e aí algumas empresas e algumas pessoas, não vou usar isso aí, né? Não, isso aí eu não quero, não sei o quê. Modinha. Né? E aí isso começou a ser utilizado dentro das empresas. Eu falei ali agora, uma estatística de uma pesquisa desse ano, da RD Station, 86% das interações entre empresas e clientes no ano de 2023 foi através do WhatsApp. Nossa. E nessa época, quando ele surgiu, pessoas falavam, não quero usar, isso aqui na minha empresa não roda, aqui eu sempre atendi meu cliente de outra forma, etc. Que empresa você conhece hoje que não utiliza o WhatsApp? Nenhuma, não conheço.
Exatamente. Então, nós estamos passando por um processo muito semelhante. As ferramentas que utilizam a inteligência artificial, elas estão já disponíveis e tem algumas já bem maduras, embora esse seja um fenômeno recente. Essa forma, né, esse tipo de inteligência artificial mais moderno, que são os Large Language Models, que é o ChatGPT, que é essa IA que conversa com você como se fosse um humano, né? Então, já tem muita coisa no mercado que já é muito útil, que já funciona muito bem, só que tem muita gente que ainda está na fase de negação. Exato. Só que o seu concorrente não está. Exatamente. Ou mesmo que você não seja um empresário, você é funcionário de alguma empresa, e você não quer mexer com isso, não gosto, estou de saco cheio, não quero aprender mais isso, o outro cara que trabalha contigo está usando. E aí o que você leva 2, 3 dias para fazer, o outro cara faz em 1 hora. O que você gera com erros ou com qualidade suspeita, o outro cara gera com qualidade extrema. Enquanto você consegue atender uma demanda de 10 processos que você tem que analisar, 10 relatórios que você tem que gerar, 10 contratos que você tem que escrever, o outro está fazendo 10 a cada 2 horas, 3 horas. E esse cara vai tomar seu emprego. E o concorrente dessa empresa que está usando essas ferramentas na operação dele, ele vai falir você, porque você não vai ser competitivo. Porque para você fazer isso, você não tem a mesma produtividade, nem a qualidade, e para você alcançar esse mesmo nível de produtividade e qualidade que seu concorrente está alcançando, sem usar IA, você vai ter que contratar funcionário e pagar caro. Exato. Vai falir. Assim como hoje não existe mais empresas que não usam o WhatsApp. Aquelas que teimaram, ficaram fora, né? Cara, eu costumo dizer, eu sempre brinco, eu tenho uns 20 funcionários lá na minha empresa que são robôs de GPT. Eu me considero um usuário relativamente bom de GPT, eu sou bravo no GPT, eu sempre brinco. Porque cara, muita coisa, meu trabalho eu otimizo demais com o GPT. Sim. E você é o co-founder da Rosana. Exato. A Rosana é um produto de inteligência artificial que a gente criou e o objetivo é você criar agentes de inteligência artificial que tenham papéis específicos dentro da sua empresa. Então, eu posso criar um agente que vai ser um vendedor, vai ser um suporte, vai ser um atendente, vai ser um consultor interno para minha equipe de vendas. Eu posso criar um agente de IA, por exemplo, que ele domina todos os processos da minha empresa, todas as documentações internas, todas as políticas, e esse agente poder se comunicar com toda a minha equipe. Por exemplo, como que eu faço para pedir uma licença paternidade? Ou como que eu faço para realizar tal procedimento operacional aqui dentro da atividade minha que eu tenho dentro dessa empresa, né? Você pode, por exemplo, nós estamos fazendo uma POC com um hospital onde nós treinamos um agente de IA com todos os procedimentos operacionais e processos operacionais do hospital que a equipe médica e a equipe de enfermagem tem que seguir. Protocolos de atendimento, tudo. E aí, qualquer médico, qualquer profissional da área de enfermagem teria que achar um computador, ir lá num Google Docs da vida, num Drive da vida e ficar pesquisando por um PDF até achar o PDF para ele entender qual que é o procedimento ou o protocolo que ele tem que utilizar em determinada situação. Do jeito que a gente está fazendo, o profissional manda um... Do jeito que a gente está fazendo, o profissional manda um áudio para o WhatsApp da IA. Estou com uma criança convulsionando, menino, 7 anos de idade. Meu Deus. Febre de 38. O que eu faço? Ela encontra direto o protocolo e já fala por áudio, se você quiser, mas manda por texto também. Tem que fazer isso. Esse é o protocolo padrão que você tem que executar. Aí vocês alimentaram, né? Com todos esses documentos do hospital. Então você pode fazer isso para tudo. Para tudo. Aqui, nesse exemplo que eu acabei de dar, é para atender a equipe interna. Uhum. Mas você pode fazer um que é especializado no seu produto para ajudar o seu cliente a entender como usar o seu produto. Caraca. Ou você pode criar um especializado no seu produto, mas com objetivo e treinamento para ele vender o seu produto via WhatsApp, né? Então, a Rosana, você consegue fazer tudo isso nela. E você treina ela com documentos da sua empresa, vídeos do YouTube, ela assiste o vídeo, entende tudo que foi falado lá e armazena essa informação. Site, você pode falar, entra nesse site aqui ou no site da minha empresa, no site do meu produto, absorve tudo que está aí, entra em todos os links e aprenda tudo que está aí para você poder atender o nosso cliente.
Aí você conecta ela no próprio site, conecta ela no WhatsApp, outras canais de comunicação, Telegram, Facebook, etc. Aí você fala assim, escreva os processos do meu podcast para um funcionário novo que vai entrar. Né? Eu já tenho toda uma cultura, não sei o que, vai entrar um funcionário novo aqui, eu quero que você escreva os processos para esse funcionário se autotreinar, vamos dizer assim. Exato. Ela vai, com base em tudo que você alimentou. Isso. Assim como o ChatGPT se tornou muito popular e é muito popular, ele tem algo que ele resolveu, vamos dizer assim, com os GPTs, é você criar agentes treinados com objetivos específicos. Né? O ChatGPT por si só, ele é muito abrangente. Então, para você pedir algo para ele, ele tem que estar preparado para responder qualquer pergunta de qualquer pessoa do mundo sobre qualquer assunto. Então, para ele trazer o melhor resultado para você, você tem que ser muito específico naquilo que você pediu, perguntou ou mandou ele fazer. Essa é a dificuldade que eu tenho. Todo mundo tem. Brifar, cara. Eu escrevo, faço um prompt enorme. Às vezes eu nem escrevo prompt no próprio GPT, eu escrevo num doc. Escrevo tudo sobre o cliente, conto tudo para ele, para eu poder ter o máximo. Uma dica, você pode usar o próprio ChatGPT para ele gerar o prompt. Exatamente, que depois você vai usar nele mesmo. Faço isso, né? Também. Mas com os GPTs, lá do ChatGPT, da versão paga, você pode criar agentes específicos. Daí você treina ele. Eu quero que você seja um especialista nessa área. Seu objetivo é ajudar pessoas fazendo isso aqui, tirando essas dúvidas, fazendo esse tipo de trabalho. Toma aqui esse PDF que eu falo sobre esse assunto, toma aqui esse Word, toma aqui esse TXT aqui que fala sobre isso, etc. Vou te dar a opção de acessar a internet e de também abrir arquivos. Beleza, aí você dá um nominho para ele, uma carinha para ele. Aí quando você vai conversar com esse agente, ele já não é tão abrangente quanto o ChatGPT, ele já é mais específico, ele já tem um objetivo mais específico. E isso é o correto. As pessoas têm um entendimento errado que a inteligência artificial é um ser onipotente, como se fosse Deus. Né? Os filmes trouxeram a ideia da Skynet e as pessoas meio que absorveram isso que é da ficção para a realidade, mas não é. A inteligência artificial, o melhor benefício que a gente consegue colher da inteligência artificial é com os agentes especializados, assim como humanos. Você não contrata um funcionário para ser a tia do cafezinho, limpar o chão, atender na recepção, fazer vendas e, sei lá, fazer o financeiro. Não é uma única pessoa que faz tudo, né? Na sua empresa, fisicamente. Sim. Então, você tem que ter esses agentes muito bem especificados o que é a função de cada um. E aí, eles conversam entre eles. Aí que a gente vai para um segundo ponto, onde hoje o público em geral ainda não visualiza essa realidade, e não entende muitas vezes, que é o próximo passo da evolução da inteligência artificial, que é os agentes de inteligência artificial conversando entre si. Eu acabei de apresentar aqui um produto novo que nós estamos lançando no mercado, chamado Invest Media, né? Lá no meu Instagram, leandro.zuc, tem lá os links lá para o Invest Media, que é uma solução que ela é composta por vários agentes de inteligência artificial que analisam a sua empresa e fazem um diagnóstico completo da sua empresa na área de público-alvo, de mercado, de concorrente, posicionamento digital, de marketing, análise SWOT, faz todo como se você tivesse contratado uma empresa com vários especialistas para eles passarem um mês fazendo um levantamento sobre a sua empresa. E ela faz isso em questão de 3, 4, 5 minutos. E como que é feito? Eu tenho um agente especializado e específico para fazer pesquisa de mercado. O outro é para analisar público-alvo. Um outro é especializado para fazer análise SWOT. O outro é especializado para entrar no site da empresa, procurar no Google pela empresa e condensar tudo isso e gerar um relatório sobre todos os dados da empresa, até como posicionamento, até como que é a proposta de valor dessa empresa, que produtos que vende, que área que atua. Então, e eles têm um outro agente que é o gerente deles e que fica mandando eles, se você faz isso, você faz aquilo. Aí o cara, um agente faz e devolve para ele e fala, não, ficou bom porque faltou isso, quero que você faça de novo. É literalmente uma simulação da nossa realidade, onde eu tenho funcionários com papéis específicos interagindo entre si para gerar um produto final em comum. Então, a gente manda o link aqui para mim, que eu quero comprar agora. Investmedia.com.br. Esse produto a gente está lançando agora.
E a gente colocou um cadastro gratuito no site para a galera entrar numa lista de espera. Quem entrar nessa lista de espera agora, até na próxima semana, a gente vai dar 5 análises gratuitas da sua empresa, diagnósticos completos de 5 diagnósticos. Então você pode fazer de 5 empresas, por exemplo, né? E quem se cadastrar lá. E essa é a evolução, essa é a tendência. Eu ter vários agentes comunicando entre si para atingir um objetivo específico. Eu já brinquei disso aí no GPT. Eu já brinquei, né? Eu preciso que você traga para essa conversa um outro GPT. Um não sei o quê, um copywriter, um gestor de tráfego. Mas aí você pegou GPTs treinados específicos? Eu ainda não usava os GPTs específicos treinados. Eu fazia ainda no... Então, hoje você já consegue. Você põe um arroba no meio do prompt e aí você fala que é isso aqui que eu estou falando com você, agente atual. Eu quero que você pergunte para o outro agente, daí você põe um arroba e isso pode completar o nome do outro agente. Aí você coloca mais de um agente na conversa, para eles interagirem entre eles e com você. Então, esse é o futuro. Então, todo mundo hoje que usa a IA, principalmente os empresários e pessoas que não são técnicas, né, tá usando muito o ChatGPT de uma forma mais estática. Ele vai lá, quando ele precisa de algo, digita um prompt gigante, o GPT retorna. Beleza. Do que eu tô falando aqui, isso não é coisa para 10 anos não, cara, isso é coisa... Eu já tô usando, minha solução já faz isso, várias empresas já têm isso, já é atual, só não se popularizou ainda, mas ano que vem isso já vai estar extremamente popularizado. Literalmente, a sua empresa rodar alguns processos automaticamente. Por exemplo, eu fiz um agente desse, essa semana, que eu recebo alguns e-mails de clientes e de serviços que a gente utiliza dentro da nossa estrutura de tecnologia, e alguns e-mails ficavam perdidos lá, e-mails importantes que tinham que tomar providências para entrar em contato com clientes que está vencendo alguma coisa, que alguma questão técnica dele não está legal, um domínio dele vai vencer, um hacker tentou invadir, alguma coisa assim, né? E eu recebo esses e-mails. E isso ficava numa caixa de mensagens lá que alguém da equipe técnica de suporte tinha que entrar todo dia, aí não consegue entrar todo dia, aí tinham milhares de e-mails. O que eu fiz? Um agente desse, que ele fica escutando se chegou algum e-mail, literalmente como se fosse um funcionário que vai lá a cada 5 minutos e vê se chegou um e-mail novo. Aí ele lê o e-mail, entende o e-mail, extrai as informações que ele precisa daquele e-mail, como se fosse um humano que leu e interpretou. Não é texto, tipo pegar, copiar e colar. É literalmente um entendimento. Ali tem cognição humana, né? E ele entende essas informações e aí ele manda notificação no WhatsApp para a área específica que tem que atender aquele cliente com os dados daquele cliente. Sozinho. Então, aqui eu liberei Isso dentro da Rosana? Não, é uma outra solução. É uma solução interna que eu fiz para a minha empresa, que eu tinha um funcionário que tinha que ficar lá vendo isso o dia inteiro. Eu liberei esse cara de fazer isso. E é um serviço chato e maçante. Porque às vezes o cara é um puta profissional, tem outras demandas para fazer, tem que parar para olhar um e-mail, né? O tempo que isso leva. Outras coisas, para quem trabalha com vendas principalmente, quem vende online principalmente, você pode fazer um agente desse como a Rosana, entrar em contato com o cliente que tentou comprar e o cartão não passou, para passar uma opção para ele passar outro cartão, ou usar o Pix, por exemplo, ou um boleto. Cara, em que nível que nós estamos? Por exemplo, aqui tem uma galera do Imersão Power Digital, todo mundo aqui, a maioria, vamos dizer assim, a maioria aqui quer aprender a vender no digital, e um dos desafios, a gente faz isso, a gente tem experts, a gente desenvolve produtos lá na Arc Assessoria Digital, e a grande dificuldade da galera performar, alavancar as vendas, né? Escalar. Por exemplo, o cara mandou o criativo rodar na rede social, trouxe lá 300 leads num dia. Conversar com essas pessoas, implantar um comercial. E aí está um grande gargalo da galera. Como é que as inteligências artificiais já estão nesse ponto? Esse produto nosso, a Rosana.io, né? Rosana.io, ela foi feita para isso. Então, eu plugo minha publicidade online, né, meu criativo lá no Facebook, no Google, alguma coisa assim, no Instagram, seja orgânico ou seja tráfego pago, para mandar para falar, por exemplo, no WhatsApp, para quem clicou naquele anúncio e se interessou por aquele produto. No WhatsApp está conectada com a gente da Rosana, especialista em vender. É como se fosse o seu vendedor.
atendendo esse cara. Oi, tudo bem? Olha só, vi aqui que você se interessou pelo produto. E aí você treina ele com o processo de venda que é para ele seguir. Qual o script de vendas que ele para seguir? É para usar AIDA? Não, é para usar Spin Selling. É para fazer o quê? Caraca, né? velho. Então, qual que é a estratégia que você tem que fazer? Quantos por cento de desconto você pode dar? Você pode negociar desconto. Você integra com essa outra ferramenta, você gera o link de pagamento, manda para ele. Se ele parar de te responder por um dia ou, sei lá, 2 horas, você pega e chama ele de novo para fazer o follow-up automático. E você pode fazer ele de 2 formas. Você pode fazer ele, assim como dentro do processo do Inside Sales, pode ser alguém que faz a análise desse cliente, do potencial desse cliente, mas não fecha a venda, né? Ou a gente pode pegar e colocar ele já para vender. Esse que não fecha a venda, ele vai qualificar esse cliente. Vai ver se esse cliente realmente é adequado para aquela empresa, para aquele produto, etc. E aí, se for, ele manda esse cliente, os dados desse cliente, com um resumo dessa conversa e de uma análise que ele faz desse cliente, para o vendedor entrar em contato, mas já com o cliente qualificado, que tem o maior potencial de fechar a venda. Em vez do vendedor ficar o dia inteiro tirando dúvida de curioso, em vez de estar fechando o negócio e tirando dúvida repetida. Até citei agora na palestra sobre corretores de imóveis, corretores de seguro que sofrem muito isso, né? Eu passo o dia inteiro respondendo a mesma pergunta, porque cada pessoa que entra em contato faz a mesma pergunta e ele tem que responder a mesma pergunta. Chega no final do dia, ele já está até tratando mal o cliente, já está sem saco, né? Uma coisa muito comum em corretores de imóveis e de seguros tem aversão ao celular. Tipo, dá 6 horas, o cara desliga o celular e joga longe. Toca o celular, o cara tem até uma palpitação, crise de ansiedade. Então, é por causa disso, né? Então, você consegue resolver muito isso. E aí a IA te manda um WhatsApp. Olha, esse cara aqui, tive essa conversa, ele está interessado nisso, eu qualifiquei ele segundo as regras que a gente combinou, ele realmente é um cliente muito potencial, tem esses dados aqui, esses são os dados de contato dele, fala com ele aí que ele quer comprar. E também dá para plugar no Instagram ou não? Tá saindo agora para você poder plugar no Instagram no direct. Exato. Obviamente aqui explodiu. Exato. Hoje as vendas acontecem mais no Instagram do que de mentoria, essas coisas do digital acontecem mais no Instagram. Exato. E uma das estratégias que se usa bastante no mercado hoje é você viralizar contas nas redes sociais para você trazer bastante lead e ali você divulgar o seu produto, Sim. etc. Mas geralmente o que a galera faz? Coloca o link na bio. Dessa forma, a gente pode fazer um call to action, fazer um CTA para esse lead que está interagindo com Reels ou com History, para ele mandar uma DM. Isso. Quando ele manda DM, entra o agente vendendo direto pela rede social, já com persuasão de vendas, já entendendo essas informações. E eu ainda consigo fazer ele extrair informações do perfil da pessoa que está falando ali. Então, ele vai lá, vê o nome, vê o que a pessoa faz. Tem algumas empresas, por exemplo, que são clientes nossos, eles têm o cadastro dos clientes, né? E tem cadastro de leads, por exemplo. Aí eu sei se é homem, se é mulher, eu sei a idade, eu sei a profissão que trabalha, sei o lugar que mora, a cidade que mora. E aí é uma instrução passada para essa IA que vende para essas pessoas o seguinte, ó, veja, você está falando com um homem de 62 anos que mora em Cuiabá, Mato Grosso, e esse homem é professor. Então, ao entrar em contato, ao interagir com esse homem para vender essa água aqui, você tem que levar em consideração essas características na conversa que você vai ter com ele. Diferente do que você teria com uma mulher, por exemplo, que que tem outra profissão e que tem 17 anos, por exemplo, que daí já tem outra pegada, outra personalidade, outros interesses. E aí ela se adapta automaticamente ao falar com esse lead de acordo com esses parâmetros. Então você tem um poder enorme. Tanto o cliente que está chegando para você fazer o funil de vendas e vender para ele, quanto o cliente que tentou comprar e não conseguiu, o carrinho abandonado que não conseguiu, entre milhares de coisas que dá para você fazer. Então, é essa provocação que eu trouxe hoje na palestra e é isso que eu venho falando bastante para as empresas, usar, estudar essas ferramentas e ver como que elas podem aumentar a produtividade, a qualidade do seu produto, do seu serviço dentro da sua empresa e principalmente reduzir custos e aumentar eficiência. Quem não se atentar para isso vai ficar fora do mercado. E esse é um processo muito mais rápido do que os anteriores.
O que nós temos hoje em 2024 de soluções já disponíveis e o quanto evoluiu essa tecnologia em relação a um ano atrás é um absurdo. É difícil até de acompanhar. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: pensa lá na sua empresa. Que problemas que você tem lá que alguém tem que ficar fazendo algo repetido? Que você tem que pagar um funcionário para ele ficar fazendo algo repetido, que é o que a gente chama de monkey job, né? Ou seja, é até um macaco faria, porque não tem que pensar para fazer aquele trabalho, é um trabalho repetitivo. Então, que tipos de processo dentro da sua empresa hoje funcionam dessa forma? Identifique as suas maiores dores. Meus clientes me chamam fora do horário comercial e aí eu nunca tenho ninguém para falar com eles, vou falar com eles só na segunda-feira de novo, aí eu perco muita venda. Ou eu perco muito cliente porque nunca ninguém fala com eles, ele compra, eu nunca mais dou moral para ele e ele vai e desiste de mim, né? Então, identificar essas coisas. Eu tenho muito contrato que eu tenho que fazer, tem 3 caras lá que são estagiários de direito que ficam fazendo o contrato e leva semanas e tal, uma pilha de contrato, sai coisa errada de vez em quando, já tive prejuízo com isso. Então, você vai identificando esses pontos. E aí, a partir dessa dor, a partir desse problema, que você vai atrás da ferramenta. Porque se você for no Instagram, for no TikTok, for na internet em geral e ficar pesquisando sobre ferramentas de IA, vai aparecer de tudo para tudo, e você vai ficar sobrecarregado, e aí você vai fazer aquilo. Cara, tem tanta opção que eu não vou escolher nenhuma e eu vou ficar sem nada. Vou ficar do jeito que eu tô aqui mesmo, né? Então tem que inverter a ordem. Você tem que identificar primeiro qual é a sua maior dor, né? E depois você vai atrás de algo para resolver aquela dor. Eu falei agora de pouco, tem IA para gerar site, IA para gerar um vídeo de vendas para você colocar nesse site, IA para pegar um podcast e quebrar ele, fazer os cortes já com legenda para você publicar numa rede social. Tem soluções que nem precisa utilizar IA, tem várias ferramentas muito boas que você pega e daí programa de uma vez só, 1 mês de postagem no TikTok, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais aí. Então, aí tem IA que gera imagem, tem IA que gera texto. Você consegue, e aí você pluga uma que vende, etc. De repente você tem um processo funcionando digital, você sozinho fazendo em casa, usando essas ferramentas e faturando facilmente aí. Vou dar um exemplo. Faturando facilmente R$3.000 por mês. 3 mil, dependendo da pessoa, fala, não é nada. Cara, a maioria dos brasileiros ganha menos do que isso. A maioria dos brasileiros. Se o cara pegar um computador e focar, né? Que não pode ficar lá pulando de coisa em coisa. Então, foco. Né? Vou fazer isso e vou seguir essa estratégia aqui. Você consegue, por exemplo, uma mãe que tem que trabalhar fora para fazer algum trabalho, para ela faturar ali 2.500, e aí os filhos ficam o dia inteiro sozinhos, ficam numa creche, não sei o quê. Se ela se dedicar para fazer isso, ela não precisa mais trabalhar fora e ela ganha os 2.500, 3.000 e fica com os filhos o dia inteiro cuidando deles, trabalhando de casa. E se brincar daqui um dia, tá ganhando 10 conto, 20 conto. Entendeu? Então, e as pessoas hoje ainda não entendem, as pessoas estão muito travadas numa realidade, parece que falta abrir a visão, cair um véu, né? Falando hoje sobre isso ali no almoço, eu acredito que seja muito porque o nosso cérebro ele é programado, a gente é preparado para ficar em zona de conforto, né? Exato, para economizar energia o máximo possível. Energia, o nosso cérebro nos protege, na Sim, verdade. Né? Exato. De você correr um risco, sair da sua zona de conforto, gastar muita energia. Gastar energia. Nosso cérebro está sempre tentando fazer com que a gente não faça essas coisas, né? Então é um movimento. É uma maldição da nossa biologia que ela dita que você tem que ser preguiçoso, né? Exatamente, cara. Então, e a gente fica o tempo inteiro lutando contra a nossa própria biologia. Exatamente. Para você caminhar, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, eu acho que vai muito sobre isso. Às vezes a pessoa faz a mesma coisa a vida inteira. Por exemplo, na produção de conteúdo, né? Hoje a gente estava falando sobre intencionalidade. Cara, é muito fácil eu abrir meu celular aqui e falar qualquer coisa. Mas profissionalizar o meu conteúdo a ponto de entender, cara, quem é o meu público, quais são as dores desse meu público, eu vou mapear tudo isso, eu tenho que começar com conteúdo de topo de funil. Quem curtir esse conteúdo, eu vou jogar para o meu funil, eu vou começar a gerar um conteúdo ali mais de meio de funil e depois 40%, 50% do pessoal que já tiver ali, eu sei que eu vou conseguir vender algo para ele. Não se tornou mais uma brincadeira de gravar, se tornou um trabalho que você vai ter que despender muita energia, muita atenção, um foco do caramba. E se você aí que tá, aí que separa os homens dos meninos. Quem não consegue fazer isso, não chega lá. Cara, e uma coisa interessante, um amigo meu que sempre fala isso, Marcos, isso é difícil?
Já sei. Mas é muito mais fácil do que você pegar e alugar um ponto físico dentro da cidade, abrir uma empresa física, pegar o alvará e tentar rezar para alguém que está passando a calçada, entrar lá dentro e fazer aquilo ali, um restaurante, alguma coisa assim, dar certo. É muito mais fácil o digital. Não é fácil, mas é muito mais fácil do que no mundo do empresariado tradicional, né? Muito mais fácil, muito menos arriscado. Né? Exatamente. Você vai gastar muito menos do que tentar abrir um negócio. Exatamente. E você consegue ter uma velocidade maior nos resultados, né? Uma tendência que a gente vê bastante, os jovens aí que estão beirando aí os 20 anos, né? Essa galera não quer mais fazer 5 anos de faculdade para quando sair de lá e trabalhar para ganhar R$2.000 como engenheiro civil júnior em alguma construtora e ficar cuidando de obra. Esse moleque com 16, 17, 18 anos que está ainda fazendo o segundo grau ali, o terceiro ano e etc., se ele chega em casa, em vez de ficar só jogando videogame, ele dá uma estudada nessas coisas, ele está ganhando mais que o pai dele, trabalhando de casa dentro do quarto dele em 6 meses. Exatamente. Eu tenho vários amigos que essa é a realidade, né? Que daí nem quer fazer faculdade, nem vai fazer faculdade. Moleque de 19, 20 anos que fatura 200 mil por mês, mas pegou firme, do jeito que você falou, aprendeu o tráfego pago, aprendeu funil, aprendeu oferta, aprendeu copy, né? Mas consegue ter esse resultado, né? Consegue. Agora, o que é mais difícil? É fazer 5 anos de faculdade para depois ir tentar achar um emprego por R$2.000, R$3.000, etc., para daí, quando ele tivesse lá os seus 30 anos, ele tivesse ganhando 5, 6 mil, depois de 5 anos de experiência. A gente está vendo muito forte uma tendência, e até isso impacta na questão da educação. A própria inteligência artificial também, junto com essa disponibilidade ampla do digital, ela está impactando na questão da educação. Por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 6. Eu sou especialista na área, não tenho a menor ideia quais conselhos ou para onde direcionar eles em termos de profissão. O que eu tento fazer é muito de mentalidade, raciocínio, aprendizado, quebrar problemas em problemas menores e resolver, exato, identificar oportunidades, mas falar que, cara, eu tenho um filho mais velho, que já é mais velho, né? E ele é programador, trabalha comigo na nossa empresa, nos nossos produtos. Esse foi mais fácil, porque isso foi alguns anos atrás, né? E aí ele quis fazer outra coisa, tentou, não gostou. Ele falou, não, eu vou cair para a tecnologia que eu gosto também, e você está aí também. E aí ele veio para a tecnologia e beleza. Agora, o mais novo, cara, por exemplo, do jeito que está evoluindo a inteligência artificial, e nós estamos falando somente de 2 anos que as LLMs foram disponibilizadas de uma forma pública, o mercado, por exemplo, de programação, que é um mercado que hoje está extremamente em alta, vai mudar completamente. Ninguém mais vai ter que aprender a programar. Hoje nós já temos vários softwares no mercado que crianças ficam conversando. Olha, eu queria fazer um joguinho que é parecido com o Tetris, ou eu queria fazer um joguinho que é parecido com o Mario, ou eu quero fazer um sistema que eu vou informar tais e tais dados, eu quero que gere uma análise para mim, para poder gerar um gráfico, não sei o quê. A IA vai lá e faz para você o programa e põe no ar para você utilizar. E isso eu estou falando agora. Então, a tendência no futuro, por exemplo, é você não precisar mais você programar, você aprender programação. E sim, você vai ter que saber delegar. E para você saber delegar, você precisa saber se comunicar. E aqui nós estamos tendo um gap cultural. A revolução da inteligência artificial, do jeito que ela está se implantando e do jeito que está acontecendo, de uma forma com progressão geométrica, ela trouxe a realidade que você, para interagir com ela, você tem que saber se comunicar, tem que saber definir o que você quer, o que você precisa, como você precisa. Ou seja, você tem que saber ser um líder. Sim, E os mais jovens hoje não sabem, exato, tanto que tem várias empresas trazendo profissionais mais velhos do mercado para dentro das empresas, para esses profissionais que são profissionais mais velhos, que leem melhor, leem livros, se comunicam melhor, lideram, pela experiência, lideram,
para eles interagirem com os sistemas de inteligência artificial. Então, a gente está voltando a uma quebra de paradigma da comunicação, onde mais importante para você conseguir se manter e crescer daqui para frente é você exercitar as suas skills de comunicação. De comunicação. Dica de milhões, hein? Exatamente. É aprender a como, literalmente, delegar uma atividade operacional para um agente de inteligência artificial e eu ficar no tático estratégico. Em vez de eu redigir um contrato e eu escrevendo na mão ali 5 folhas, eu falo para esse agente de eu preciso fazer um contrato que tem que ter isso, que tem que ter isso, essas aqui são as partes, eu preciso de uma cláusula que me proteja disso, eu combinei isso aqui com essa pessoa, eu preciso que esse combinado esteja lá de forma bem objetiva, eu preciso ter claro, blá, blá, blá. Aí vai lá e faz o contrato para você. E depois você ainda fica falando para ela, olha, mas eu acho que faltou alguma coisa, eu acho que faltou algum ponto, o cara mandou isso aqui para mim, eu quero que você analise para ver se isso aqui vai... Então, é isso que é o futuro, é isso que a gente vai ver exemplo, daqui para frente. Eu faço roteiros de filmes publicitários que eu vou fazer, né? Eu já tenho lá um robô, um GPT que eu chamo de Steven, né? De homenagem a Steven Spielberg. E aí eu tenho lá, por exemplo, eu brifo tudinho sobre o vídeo que a gente vai fazer, tarará, e eu já peço para ele fazer um esqueleto para mim. Né? E aí eu começo. E depois você começa a evoluir essa conversa. Aí eu começo a evoluir. Aí eu jogo ele lá no doc, eu vou trabalhando ele. Eu quero mais essa pegada, mais isso aqui. Mas ele já me deu um caminho, entendeu? Aí, por exemplo, eu mando pro meu cliente. Meu cliente me manda lá várias observações. Eu jogo essas observações lá no robô. Eu recebi essas observações aqui do meu cliente. Preciso fazer essas alterações. Manter isso aqui, mas altere isso aqui, tarará. Aí ele me dá. Sim. Cara, tá louco. Imagina eu ter que escrever na mão. Então, e mais do que isso, né, cara, é importante as pessoas entenderem, porque quando a gente começa a falar de inteligência artificial, muita gente tem quase um preconceito, fala, não, isso é coisa de nerd, isso é coisa de programador, isso é coisa de quem trabalha com TI. Ou então, isso é quem trabalha com TI. Mas não, cara, isso que você está falando, por exemplo, o case que você acabou de dar o exemplo, é na área de produção, de material publicitário, sim, de vídeos, de produtora. Você é corretor de seguro, você é advogado, você é vendedor, você atua na área da saúde, você atua em qualquer área, você é engenheiro, você é psicólogo. Cara, tem alguns psicólogos que eu conheço que gravam toda a sessão com o seu paciente em áudio, manda depois o áudio para a inteligência artificial, treinada especificamente com conceitos da psicologia, etc., para fazer um resumo do que foi falado, identificar pontos, etc., etc., gera literalmente um relatório sobre aquela sessão que ele teve e ele mantém um histórico disso para ele identificar depois e comparando todos os atendimentos que foram feitos, padrões comportamentais com com pacientes que têm patologias semelhantes. Psicólogo. E muito psicólogo hoje em dia, se você for falar de inteligência artificial, ele fala, não, você balela. Isso para mim, isso aí não vai resolver nada para mim. Eu fico lá escutando meu paciente chorar lá e pronto. Exato. Cara, se você gravar e gerar um resumo, etc, etc. Então, tem hoje psicólogos renomados, psiquiatras renomados utilizando isso. Até para, com base nos atendimentos anteriores, os relatórios dos atendimentos anteriores, traçar a estratégia da conversa que ele vai ter hoje com esse paciente. Eu já fiz isso. Porque imagina um psiquiatra, um psicólogo que atende, sei lá, 20, 30 pessoas por dia, ele tem que lembrar tudo que ele conversou com o cara antes e qual que era o problema que o cara está passando, quais são os pontos, etc. E o estudo era feito no famoso caderninho lá do psicólogo. Então, veja que qualquer área de atuação profissional, a gente tem que adotar essas ferramentas. E tem muita gente que tem a questão do medo de perder, tem uma aversão. Eu vejo muito isso, principalmente no meio jurídico, uma aversão à inteligência artificial, porque daí o juiz, o advogado, eles têm medo que a IA vai virar advogado, que a IA vai virar juiz. Não, cara.
tanto pro então, advogado. Não, eu faço na mão, eu que escrevo. Então, mas aí, por que você não pode simplesmente você escrever o rascunho, passar para ela fazer, encher a linguiça, Exatamente. e depois você revisa e você pede para ela alterar o que ela fez de correto, o que fez de errado, e você vai interagindo. Ou seja, para o advogado, por exemplo, você vai ter o melhor estagiário de direito trabalhando para você o tempo inteiro, 24 horas. Para o juiz, por exemplo, para o desembargador, por exemplo, ele vai ter um assessor que vai saber tudo que ele já julgou na vida, tudo quais são as tendências de julgamento dele, vai saber todos os processos anteriores, vai saber todos Código Civil, nova, Código Penal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai trazer para ele, olha, doutor, desembargador, etc. Ó, nesse processo que chegou na nossa mão, que está nesse estágio que o senhor tem que julgar, identifiquei isso. Em outros casos que o senhor julgou, o senhor tomou esse posicionamento, segundo a legislação, etc. Um caso desse, de acordo com como está definido aqui, poderia seguir essa linha, etc. Então, ele já entrega para o desembargador o negócio mastigado. Mas não é ele que está julgando, nem é ele que está dando sentença. Claro. Aí, o desembargador, ao invés de levar um mês analisando um processo desse, ele pode levar que seja uma semana. Se for 3 semanas, e encurtar uma semana, pega isso em progressão em relação a todos os juízes, desembargadores, o volume de processo, a gente vai acelerar a nossa... processos que duram 10 anos, 12 anos, Exato. 15 anos. Então, eu estou dando alguns exemplos reais aqui para a gente entender que isso se aplica a qualquer profissão. E não é ciência de foguete. Isso que é o mais legal. Por quê? Porque a revolução veio da comunicação, das LLMs, né? Da Large Language Models. Ou seja, você fala com o computador assim como você fala com outra pessoa. Então você não tem que mais saber dar comandos, digitar códigos. Com uma pessoa que sabe muito mais do que qualquer outra pessoa. Exato. Né? Tem todas as informações. Então aí nós quebramos o paradigma da comunicação, que é acho que é algo extremamente revolucionário para a evolução das tecnologias. A tendência para os próximos anos é nós deixarmos de usar teclado, deixarmos de usar mouse, celular, ter que ficar apertando, dando opção. Nós vamos deixar, vai ser tudo voz, tudo comando. Né? Tem um filme chamado Her, com Joaquim Fênix, que eu recomendo quem se interessa por esse assunto assistir, que é um filme... que ele traz ali uma questão de um cara que se apaixonou por uma IA, etc. Mas, tirando essa questão do romance do filme no ar, como eles representaram um futuro onde a inteligência artificial ela foi amplamente adotada, vários especialistas falam, e eu também tenho essa concepção, que esse filme ele retrata muito de como nós estamos caminhando para ser em relação a como nós vamos interagir com as inteligências artificiais. Quem tem curiosidade de saber como vai ser o futuro, assista esse filme ou assista de novo e preste atenção, atenção nessas coisas e não tanto no romance. Sim. Por exemplo, esse cara desse filme, ele é um cara que fica escrevendo cartas de amor. Sim. Mas ele não tem teclado. Ele fala para IA. Você lembra? Verdade. E ele usa só um fonezinho e fica o tempo inteiro falando com ela. Ó, esse cara com essa eu quero que faça isso. Daí ela fala, não, muda aqui e tal, não sei o quê. Beleza, pode mandar. Ele não usa teclado, não usa mouse. A IA fica o tempo inteiro no fone dele. Ela é meio que onipresente. Então ele está na rua, ele está no metrô, ele está em casa, está no trabalho, é uma própria IA. Que vai te falar que hoje você tem médico, que hoje está vencendo aquela conta, que ela está vendo aqui que você não está mais assistindo Netflix, você está pagando o plano mais caro que você poderia cancelar porque você não assiste mais. Vai ter acesso à sua conta, à sua agenda, lendo os seus batimentos cardíacos, lendo pressão arterial e tudo mais aqui através de um Apple Watch da vida, e vai identificar que você está estressado e vai te sugerir alguma coisa, ou vai marcar automaticamente uma consulta médica porque você está com a pressão alta dos últimos dias e ela está preocupada com você. Então, para esse caminho que a gente está indo, e eu falo isso, cara, 1, 2 anos. Isso não é coisa para 10 anos, não. Isso é para 1, 2 anos, tá? Agora você tocou num ponto aí em relação ao Apple Watch. Acho que o papo tá gostoso demais, eu vou te perguntar. O que você acha hoje em relação... o que você sabe hoje em relação à tecnologia de Android e de iPhone, né? Apple e Android hoje, Google no caso. Qual que está mais à frente ou a GPT, né, as duas empresas elas tomaram estratégias distintas, né? A Google, ela tomou por estratégia desenvolver a própria LLM, que é o Gemini. Né?
Ele tem alguns... Tá brabo hoje também, né? mas ele tem uns probleminhas que os outros não passaram. Ele tem muito viés, né? Ele tem muito viés. Mas ela tomou a decisão de fazer o próprio e hoje o Google usa o Gemini e divulga o Gemini e ele já está integrado também dentro do Android para quem quiser utilizar. Já a Apple, ela falou, não vou gastar dinheiro com isso, nem vou gastar tempo com isso. Pegou quem sabe fazer. Pegou e fez uma parceria com a OpenAI, que é o melhor do mundo, GPT, ChatGPT, e integrou. Ainda não está disponível 100%, né? Para mim, eu tenho já. Tenho no meu computador e tenho no meu iPhone. Tem que fazer uns negocinhos lá para você poder baixar o 18 e atualizar. Atualizou essa semana de novo. Como se seu iPhone estivesse lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Não, você tem que se cadastrar como se você fosse desenvolvedor de aplicativos. E aí você consegue, através disso, virar um beta tester. E aí, virando beta tester, eles vêm, eles conseguem você consegue receber as versões que ainda não foi liberado para o público. É simples de fazer, só procurar no Google. Mas, enfim, e aí a Apple ela focou em, diferente de construir uma inteligência artificial como o Gemini, como o Facebook criou o Llama, como a OpenAI criou o GPT, né, o ChatGPT, ela falou o seguinte, eu vou focar em outra coisa, e eu sempre gostei da Apple por conta disso, eu vou focar na experiência do usuário. O cérebro da Siri agora vai ser o GPT-4. Então eu vou poder falar para a Siri assim, Siri, estou precisando encaminhar a foto da minha CNH pro meu amigo. Acha para mim aí. Ela, tá aqui, ó. Achei lá nas fotos que você tirou, não sei. Caraca, mano. Siri, eu preciso que você me lembre de quando toda vez que eu passar. Siri vai ser um GPT-4. E só que totalmente integrada dentro do sistema operacional, dentro das suas imagens, das suas fotos, dos seus arquivos, as mensagens que você trocou, os aplicativos que estão instalados, os dados dos aplicativos. Então, ela está indo, a Apple, hoje, ela está indo o mais próximo para essa realidade que eu falei do filme Her. Só que sem desenvolver a própria, ela usa a OpenAI por trás para isso. Mas é aquilo que eu acabei de comentar, dela saber tudo da sua vida, sabe tudo que está no seu celular. Você pode falar, ó, não deixa... Foi até uma crítica, né, em relação a isso, né? A concorrência criticou isso aí. Né? Estrategicamente, eu acho arriscado também, porque literalmente você coloca todos os seus produtos de frente, né, que é o iPhone e o próprio Mac, que é o que vem ali 90% da receita da Apple, dependendo de uma outra empresa, que, aliás, o maior acionista da outra empresa, que é a OpenAI, é a Microsoft. Caraca! Que é um concorrente. Que é um concorrente, não deixa de ser. Então, que loucura. Eu acredito que eles, para não perderem um timing de mercado, fizeram isso, mas por trás agora eles estão fazendo a deles, para depois lá na frente cair fora da OpenAI, mas não perder o tempo de mercado. Entrar agora já nessa pegada, que agora que está em hype. Um pouquinho para trás em relação ao Android, né? Porque a Samsung lançou, sim, a Samsung tem várias coisas lá que resume, que edita foto. Então, é mais ou menos nessa linha. Você entendeu? E eu acredito que eles agora devem estar fazendo a deles por segurança, com mais calma, mas já está colocando no mercado essas questões para não perder totalmente para o Android. A Xiaomi tem algumas coisas bem legais ali também. E o maior desafio é você ter modelos de linguagem, de linguagem grande, como o ChatGPT, etc., rodando fisicamente no celular, sem que você tenha necessidade para cada interação sua com essa IA, ela tem que chamar, mandar alguma coisa para a internet, no servidor que vai responder, vem e ela responde. O desafio maior hoje é você conseguir fazer isso rodar no próprio celular. E essa versão do iPhone 15, ela já vem com processador, e alguns da Samsung, do 16, desculpa, falei errado. E essas versões, tem alguns da Xiaomi e da Samsung também, que já tem um processador específico para processar modelos de IA localmente, sem precisar da internet para interagir com a IA, né? Então, são alguns desafios bem interessantes aí. Mas a tendência, cara, é você apertar um botãozinho assim e falar, ó, Siri, o que eu tenho que pagar esse mês? Siri, me lembre que eu não posso esquecer do aniversário da minha mãe, dia tal. E aí você pode pesquisa para mim lá, flores aqui em Cuiabá para entregar em tal lugar, para no dia a gente já poder agendar. O Rosana usa o GPT também ou não? Usa o GPT também, mas também a gente usa outras soluções da Anthropic, que é o Cloud, que também é muito famoso. Então o cliente pode optar qual que ele quer utilizar. Porque eu acho que agora a gente está chegando num ponto onde está tudo, tem muita ferramenta disponível.
E eu acho que quem tiver mais ideias de usabilidade para isso, e falar assim, cara, eu vou usar isso aqui para isso, eu vou transformar isso aqui nisso. É legal você falar nisso, porque é um negócio que eu sempre falo e as pessoas às vezes não entendem. As pessoas usam muito no marketing, na comunicação dos seus produtos, que com IA, tem IA. IA é commodity. IA é igual a energia elétrica. IA é aquilo que entra como matéria-prima para você criar algo de valor. Entendi. Por exemplo, quer um exemplo? A refrigeração. A refrigeração é uma commodity, é uma tecnologia inovadora que foi criada, assim como a inteligência artificial. O ato de você ter uma máquina que refrigera o seu interior para você manter alimentos conservados, por exemplo, a refrigeração, pense que ela foi criada, deve ter um século pelo menos. Ela foi criada e foi introduzida no mundo, assim como a IA foi criada agora, os LLMs. Uhum. Tá, mas você sabia que quem mais ganhou dinheiro com refrigeração no mundo foi a Coca-Cola até hoje? Por quê? Porque ela usa a refrigeração para refrigerar, para deixar gelado um produto que ela criou e vende esse produto gelado. Não foi o cara que inventou a refrigeração. Então a inteligência artificial é a mesma coisa, é uma commodity. O que é mais caro? É você vender o grão de soja ou você comprar o insumo pronto? Ou você comprar o óleo de soja pronto, já industrializado. É um óleo de soja, 1 litro ali que você compra, é o equivalente a sei lá quantos sacos que teve que ser esmagado da soja. Então, a soja é a commodity. O óleo de soja é o produto industrializado. Então, aqui a gente vem para a mesma coisa. IA é commodity. IA é igual a energia elétrica. Você não faz uma propaganda da sua sorveteria falando que aqui na nossa sorveteria utilizamos energia elétrica e refrigeração para deixar o nosso sorvete gelado. Você fala do sabor, você fala que é refrescante, você fala da qualidade, que usa leite, que não usa conservante. Você não fica falando da energia elétrica e do conceito da tecnologia de refrigeração que você usa. E hoje eu vejo muitas empresas e produtos falando, porque é com IA. É como se eu estivesse fazendo uma propaganda falando que aqui na minha sorveteria eu uso energia elétrica. É meio, você entendeu? E é isso que a gente tem que entender, é usar essa commodity que está disponível, assim como o Wi-Fi, por exemplo, né? A internet com amplo acesso, 4G, o 5G e etc. A gente tem que usar isso para criar coisas em cima. Isso por si só, ele sozinho não faz nada, né? Então é muito na linha do que você falou. Cara, que legal. Ô, Leandro, quero te agradecer demais. Quer complementar alguma coisa? Cara, eu só queria falar pra galera me seguir no Instagram, leandro.zuc. Lá eu falo desses assuntos e outros, e também a gente sempre está divulgando lá as novidades dos produtos, dessas coisas malucas que a gente faz. E muito obrigado aí pelo convite, cara. Cara, eu que agradeço demais. Eu acho que foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz. Que legal. Eu confesso para você que quando eu escutei falar da Rosana, falei, deve ser uma gurizada aí nova, né? Que, entrou no hype aí da tecnologia e criou. Agora eu fiquei muito surpreso de saber que você é o cara que começou a estudar tecnologia antes da internet chegar no Brasil. Em 94. 94, cara. Então, poxa, eu fiquei mais fã ainda da tecnologia. Legal. Imagino que deve ser algo muito bom. Legal. Vamos, com certeza, levar isso para nossa empresa também e fazer, se aproximar de vocês, para a gente tentar implementar o máximo possível do que vocês têm. Com certeza, a gente está à disposição. Então, Leandro, muito obrigado, cara. Valeu, cara. Feliz obrigado. Demais. Até mais, galera. Falou. Até mais. Tchau, tchau.